Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, nessa aula de hoje a gente vai estar falando sobre ângulos. E o que é ângulo? Olha só, quando a gente traça no plano ou em qualquer superfície duas semirretas ou duas retas de mesma origem ou que se tocam em um único ponto, tá? Como a gente pode ver aqui nesse desenho aqui de baixo, a gente tem um ângulo. Então, o que é um ângulo? Olha só, eu tenho esse aqui, elas têm um ponto de origem, tá? Elas podem estar crescendo para cá, infinitamente, e para cá, certo? Então, elas são, nesse caso, elas são duas semirretas, tá? O ângulo ele também pode ser formado por segmento de retas, por retas que se cruzam formando essa abertura aqui, olha só. Eu tenho essa abertura aqui e eu tenho essa região aqui. Então, consequentemente, eu tenho este ângulo formado por essas duas semirretas, tá? Esse é um ângulo que a gente vai chamar ele de interno, porque ele é na região interna dessas duas semirretas aqui. A gente tem um outro ângulo aqui, olha só, que a gente vai demarcar ele aqui com vermelho. E aí, esse outro ângulo a gente pode falar que ele é um ângulo externo, tá? Porque ele é feito pela parte de fora dessas duas semirretas, a gente pode assim dizer. Então, quando eu tenho duas semirretas aqui e se cruzam e elas têm a mesma origem, tá? Eu tenho um ângulo formado. Então, o ângulo é essa abertura que está entre essas duas retas, tá? Retas, semirretas, segmentos de reta, tá? Não tem uma regra específica, tá? São duas linhas que se encontram ou partem de um único ponto, tá? Então, o ângulo é essa abertura que é formado nesse nosso caso, por duas semirretas que está aqui. Essa abertura aqui é um ângulo, ele pode ser um ângulo interno, que é a parte de dentro, ou um ângulo externo, que é a sua parte de fora. Entendido até aqui, gente? Então, olha só, medida de um ângulo. Como é que eu meço um ângulo, né? Então, a gente mede uma distância com a régua, né? 30 centímetros, 40 centímetros. A gente usa uma régua e faz essa medida. A medida do ângulo é em grau. E o que é o grau? O grau é um círculo, né, completo, ele é dividido em 360 partes iguais. E cada parte a gente chama de um grau. Então, eu vou pegar um círculo, divido em 360 partes iguais, e cada parte dessa é um grau. Cada parte bem pequenininha. Então, olha só. Então, a gente tem que uma volta tem 360 graus. E meia volta, quanto que seria? Meia volta seria a metade de 360 graus, seria 180 graus. Então, a gente tem uma volta completa com 360 graus e meia volta com 180 graus. E como é que a gente faz para estar medindo esse ângulo, né? A gente usa, né, o transferidor. Eu trouxe dois modelos aqui na imagem, né? Esse aqui é de 360 graus e esse aqui é de 180 graus, né? Olha só, tá vendo essa marcação aqui? Você tem esse ponto aqui, que é esse ponto guia. Esse ponto guia, ele sempre vai servir para você se organizar. Então, olha só, aqui, essa linha aqui prolongada aqui, essa aqui de preto, tá? Tá aqui passando. Cada tracinho desse aqui é 1 grau. Então, se a marcação vem aqui, ó, no 30, 30 graus, 50, 50 graus, 90 graus. Então, a gente vai colocar assim, ó, 1/4 de volta tem 90 graus, certo? E aqui? Aqui é outra parte. Então, aqui vai de 0 graus, indo nesse sentido, a 90 graus, é 1/4 de volta. Quando ele chega aqui, ó, mais 1/4 de volta, aqui eu tenho meia volta e eu tenho 180 graus. E daqui para cá, até aqui,
tem mais 90 graus, então eu tenho 270 graus. E daqui a aqui, eu tenho mais 90 graus, que fecha o ciclo, e eu fecho o ciclo em 360 graus, né? Quando eu pego assim, a gente vai colocar assim pelo lado direito, e ele vai se caminhando no sentido horário, tá? Aqui eu tenho um transferidor de 180 graus, tá? Importante a gente observar que ele pode usar tanto a régua de cima, quando o zero está por cima, ou a régua de baixo, quando está por baixo. Isso aí é por conta do lado do ângulo, a abertura do ângulo, tá? A gente vai ver isso daqui a pouco, como é que eu uso a régua de cima ou a régua de baixo. A medida é a mesma, é só por conta da abertura. Se a abertura for para a direita, eu uso a régua de baixo. Se a abertura for para a esquerda, eu uso a régua de cima, sem problema nenhum. E a gente usa nosso transferidor para estar medindo esses ângulos. E aí a gente tem alguns ângulos que a gente chama especiais, eles têm uma classificação especiais. Eles são de acordo com suas medidas. É um ângulo reto, aquele que mede 90 graus. O que é 90 graus? Olha só, ele é um quarto de volta, igual eu falei anteriormente. Olha só, ele forma um canto aqui. E ele tem essa simbologia aqui, que define ele ângulo reto, tá? Que é esse quadradinho aqui, olha só. São os cantos de uma parede, os cantos de uma caixa, né? Os cantos de uma caixa retangular, por exemplo, vai estar formando um ângulo de 90 graus, tá? Eles podem ser agudos quando eles são menores, ou seja, quando eles têm uma abertura aqui, ó. Se a gente fosse demarcar o ângulo de 90 aqui assim, ó, vou fazer ele pontilhado. Olha só, ele é um ângulo menor, ele tem uma abertura menor que 90 graus. E a gente tem os obtusos, que a abertura dele é maior do que 90 graus e menor que 180. Então, os ângulos obtusos, eles são maiores de 90 e menores de 180, tá? Os agudos são menores de 90 e o ângulo reto é o 90. Então, vamos classificar assim. Reto é minha medida base. Menor do que ele é agudo. Maior do que ele é obtuso. Entendido até aqui, gente? Tá tudo tranquilo, né? Muito fácil até aqui. E aí, agora olha só. E a gente tem um ângulo de meia volta, que é chamado de ângulo raso, que ele tem 180 graus. Então, a gente vai dividir aqui, ó. Reto. Ele tem 90 graus. Agudo. Menor do que 90 graus. Obtuso, ele é maior do que 90. E tem o raso, que ele tem 180 graus, que isso aqui é meia volta. E lembrando que uma volta inteira, 360 graus. Bom, gente, até aí a gente vai classificar e agora a gente vai aprender a medir usando o transferidor. Como é que eu uso o transferidor? Tem aqui esse ângulo. Olha só esse transferidor, vou colocar ele aqui para a gente estar dando uma olhada nele, tá? Ele é um de 180 graus, tá? E como é que eu vou fazer? Olha, nesse pontinho aqui que eu vou demarcar aqui, que a gente fala que é o ponto zero dele, é a guia dele. Essa guia eu vou colocar nesse ponto aqui, que a gente chama de vértice. Lembra lá dos sólidos geométricos? Então, aqui é o vértice, é o encontro das duas, é a origem das duas. E esses aqui são os lados, tá? Aqui é um lado e aqui é outro lado. Então, ele tem um lado, outro lado e o vértice. Vou apoiar este pontinho que eu demarquei aqui do transferidor. Olha só, vou dar uma olhada bem de pertinho, tá vendo esse pontinho aqui? Eu marquei ele e vou colocar ele sobre o vértice. Olha só.
Marque ele sobre o vértice. Se vocês forem observar bem, uma linha, eu vou colocar ele, olha só, passando sobre o ponto zero, tá aqui, ó. É o ponto zero do lado direito. Então, eu vou usar a régua de baixo. Olha só, como é que eu sei se é a de baixo ou se é a de cima? Eu vou usar aqui onde que eu marquei o zero. E a outra régua, ela passou lá no 110. Então, isso aqui tem 0 graus. E aqui a marcação é 110. Então, esse ângulo mede 110 graus. Então, é simples. O meio bota no vértice, uma reta passa pelo zero e aonde que passar a outra, eu vou ter a medida do meu ângulo, tá bom? Vamos pegar mais um para a gente treinar. Olha só, aqui eu tenho duas dicas. A gente está começando, o que a gente vai fazer? Entorta o transferidor, sem problema nenhum. Ó, lembrando que sempre, ó, pontinha no vértice, ponta no vértice, tá aqui. Uma linha passa pelo zero, outra linha passa lá no outro, ó, no outro lado, ó, lá no 120, no 120 não, no 60. Ah, Jefferson, eu quero usar o outro lado, como é que eu faço? Olha só, será que dá a mesma coisa? Sim, sempre vai dar a mesma coisa, ó. Usei o outro lado, usando a régua de cima, ó, o zero tá aqui, o outro passou lá no 60. Se um tá no zero e o outro tá no 60, então o ângulo é de, vou colocar aqui, 60 graus. Agora mais um ângulo. Como é que eu vou fazer? Do mesmo jeito. Aqui eu coloco sobre o vértice, passando na linha zero. Esse aqui passou no, ó, 65. Então, ele tem 65 graus. Revisando. Ponto zero no vértice, uma no zero e o outro você faz a leitura. Tá? Igualzinho como a gente faz com a régua. Bota o zero num ponto, no ponto inicial, e o outro ponto final vai te dar a medida. E agora eu tenho esse aqui, ó. Um passou pelo zero, passou aqui no zero, e o outro passou lá no 120, então ele tem, ó, 120 graus. Vamos aproveitar, vamos dar uma revisada. Agora que a gente já aprendeu como é que faz a leitura, eu vou trazer esse aqui para vocês, para a gente dar uma revisadinha rapidinho. Este ângulo aqui, ele é agudo, obtuso ou reto? Ele tem 110 graus, então ele é obtuso. Esse aqui que mede 60, 60 é menor do que 90, então ele é um ângulo agudo. Esse aqui, 65, também menor que 90, ele é um ângulo agudo. Esse aqui, 120 graus, é um ângulo obtuso. Não tivemos nesse nenhum ângulo reto, nem um ângulo raso, né? Agora, olha só. Outra forma de usar com transferidor fixo. Eu não vou estar utilizando, mexendo ele. Eu coloquei aqui uma foto de um transferidor e como é que você vai fazer? Ó? Esse aqui, ele mede 5. Olha só onde que ele está passando essa reta. Olha, lá no 55. Tá? 55 graus. E aqui ele está passando no 110 graus. Aí como é que você vai fazer? 110 graus menos 55 graus. Que isso é igual a 55 graus. Tá? Se eu pegar aqui, se eu pegasse uma régua, se eu pegasse um transferidor, colocasse uma linha no zero e outra linha no 110, olha lá, ó. Vou fazer aqui, tá? Tá aqui, ó, 55 graus aproximadamente, tá? Deu uma diferencinha, deu diferença de 2 graus, tá? Deve ter sido a distorção da imagem, mas 2 graus a gente vê que a gente pode fazer tanto com o transferidor fixo quanto com o transferidor
móvel, tá? Móvel é o seguinte, móvel que você vai movimentando, passando um pelo zero e o outro pelo outro. Quando ele está fixo, você pega o maior menos o menor e você tem essa leitura também, tá? Agora, olha só, lendo e nomeando ângulos. Eu vou pegar este ângulo aqui, que eu vou fazer ele, vou chamar ele de ó, BOC. O que é BOC? Ele vem do B, passa do O e passa no C. Vou travar ele fixo aqui, ó. Vou travar no ponto zero. Olha lá, ó, BOC, um passa no zero, outro passa no 20. Então, ele tem 20 graus. Agora, eu vou fazer, ó, AOB. AOB. Como é que é o AOB? AOB, sempre o vértice, ele vai levar o acento circunflexo, tá? Porque aí indica que ele é o vértice, ele é o encontro das, né, das retas A e B. E aí, como é que eu vou estar fazendo aqui? Vou estar botando um ponto fixo aqui, ó, um no zero e o outro no 20. Também deu 20 graus, sem problema nenhum. E agora, se eu fizer, será que tem mais algum ângulo que eu possa retirar daí? Tem, né? Tem o AOC. AOC, né? Que é o ângulo maior. Eu vou pegar o zero, ele passa outra linha lá no 40. Então, ele tem 40 graus. Então, como é que eu nomeio os ângulos? Eu vou pegar os pontos que pertencem ao ângulo sempre passando, tem que ser essa sequência, lado, vértice e lado. Essa é a sequência. E o vértice tem um sinal, e a letra que simboliza o vértice tem um sinal de circunflexo em cima. Então, ó, BOC, BOC, AOB e AOC. Então, eu vou ver nos lados, passando lado, vértice e lado. Tranquilo, né, gente? Até aqui. E agora a gente vai construir ângulos usando o transferidor. Como é que eu faço essa construção de ângulo? Então, olha só, primeiro passo, eu vou pegar um aqui, vou usar a própria régua que tem no transferidor. Vou fazer um ângulo aqui, gente, de 80 graus, tá? Vou pegar ele aqui, vou fazer uma reta, que é uma guia, um dos lados vai ser minha guia, certo? Tá aqui meu lado guia. E aí eu vou pegar aqui o meu transferidor, vou apoiar ele sobre aqui. Olha só, tá vendo que eu coloquei ele aqui bem no iniciozinho aqui da marcação, passando pelo ponto zero. E aí eu vou ver aqui, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 graus. Tá aqui, eu marquei ele aqui, ó. Eu vou marcar ele como um pontinho aqui, assim, né? Marquei um pontinho. E agora eu vou guiar. Vou fazer a segunda reta aqui, ó. Tá? E vou fazer aqui, tá? Posso nomeá-lo com qualquer letra do alfabeto, tá? A, O, B. Então, como é que eu nomeio? A, O, B é igual a 80 graus. Como eu quero saber? Eu tenho que identificar se ele é o interno ou se ele é o externo. Esse aqui é o interno. Aí eu nomeio ele de AOB. Certo até aqui? Então, olha só, vamos fazer mais um para a gente repassar como é que faz. Primeiro passo, linha guia. Tá, ó, faço a linha guia. Eu vou fazer ele para o outro lado. Tá? Linha guia, fiz a linha guia, boto o meu transferidor.
Vou fazer agora um ângulo reto, para a gente brincar com ângulo reto. Ângulo reto é aquele que tem, ó, 90 graus. Faço um tracinho aqui de 90 graus nele, ó. E aí agora eu faço uma reta aqui, que vai estar ligando um ponto ao outro, tá? Como é um ângulo de 90, eu tenho que identificar que é um ângulo de 90 graus, tá? E aí vamos usar outras palavras. C, O, B. C, O, B. Lado, vértice, lado. É igual a 90 graus. Jefferson, você usa muito O como vértice, né? É muito comum na matemática, a gente gosta muito de usar o O como vértice, né? Como origem. Mas poderia ser como qualquer letra do alfabeto, né? Porque como a gente simboliza ponto, aí é letra maiúscula, tá? Então, olha só. Vamos lá fazer a regrinha de como é que eu construo o gráfico usando o transferidor. Primeiro passo. Faz linha guia. Tá? A linha guia é o lado. É um dos lados, tá? Segundo passo. Apoia o transferidor. Tá? Apoiei o transferidor. Tá? E como é que eu vou apoiar esse transferidor? Eu vou colocar o final, tá? O final no ponto central, né? No ponto central lá do meu transferidor, tá? Terceiro passo eu vou fazer a marcação. Eu vou marcar o ângulo que eu quero, né? Um dos lados vai estar no zero, o outro eu vou estar marcando o ângulo. Marcou o ângulo, né? Você vai ligar os pontos da linha guia, né? Da linha guia até a marcação. E tá pronto o seu ângulo. Tá joia, gente? Então, qualquer dúvida, vocês coloquem aí para mim nos comentários e a gente vai estar tirando as dúvidas, ok? Então, até a próxima aula. Um grande abraço a todos.